Olá, querida mãe pela graça. Hoje eu não estou sozinha aqui, mais uma vez estou acompanhada de alguém muito especial, como vocês podem ver. Estou com minha querida amiga Tainá Pereira. Oi, Thay! Oi, Jay, tudo bem? Que alegria estar aqui. Nossa, quanto tempo, hein, querida? É verdade. Ô, minha amiga. Bom, quem é antiga ouvinte do podcast já está acostumado a ouvir a voz da Tainá. Tainá já participou bastante aqui do podcast. Em 2023, Tainá fez uma série inteira comigo. Até hoje eu não acredito que ela topou fazer uma série inteira comigo. E assim, sempre que eu lembro disso, eu falo: caraca, que pessoa maravilhosa que aceitou, né? Gravar tantos episódios comigo. Não só um, Mas mas foi muito bom. vários episódios. Foi a série Fundamentos, se você ainda não ouviu. Uma série sobre fundamentos da teologia e como todos esses conhecimentos impactam, né, nossas vidas diárias como mães. E hoje Tainá está aqui mais uma vez para nos enriquecer com conhecimento teológico e nos ajudar nessa parte como mães, né, para gente para gente despertar para algumas verdades importantes. Mas antes da gente começar, Thay, se apresenta aí para quem não te conhece ainda. Acho difícil, mas, né, vai que tem alguém que caiu de paraquedas aí. E novidades, né? Porque desde a última vez que você apareceu aqui no podcast, muita coisa mudou na sua vida. Então, Verdade. conta aí o que mudou para que as pessoas fiquem aí atualizadas. Ei, gente, que prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Tainá Pereira, sou do Instagram A Vida em Família. E a última vez que eu e a Jay gravamos, né, essa série, eu morava ainda no interior de São Paulo com a minha família. E nós somos uma família pastoral missionária. Então a gente já foi para muitas cidades, muitos lugares, trabalhando com revitalização de igreja, com plantação de igreja, enfim. E aí nós recebemos um convite para vir para Brasília, ajudar na época, né? Estava no início a plantação de uma igreja, Igreja Batista Vértice. Então nos mudamos em família para cá, trabalhamos integralmente na igreja. Meu esposo é pastor, eu sou responsável pela parte do ensino das crianças, ministério infantil, também trabalho com aconselhamento bíblico. E estamos aí nessa caminhada ministerial, que é cheia de desafios, mas também abundante na graça do Senhor. Que bênção, tá? E realmente, assim, mudar de cidade, mudar de estado com a família é um desafio, né? Muito E, grande. assim, trabalhar, claro, na plantação de uma igreja já tem seus desafios. Aí você ir com seus 3 filhos para uma nova cidade, uma cidade grande, uma capital, vindo do interior, tem os seus desafios. Então, assim, tem muitas coisas legais, né, que você tem vivido, com certeza, todo esse conhecimento teológico precisa vir para a vida, né? E é isso que a gente sempre conversa aqui, que é muito bacana, né? Como que isso vai se aplicando na vida real. E você tem 3 filhos, só fala a idade, assim, pra gente se situar para quem tá te ouvindo, para conhecer um pouco Tá bom. mais. Eu tenho 3 filhos, tenho a Milena, de 11 anos, vai fazer 12 em agosto. O Pedro, de 8, quase 9, tá para fazer 9 no finalzinho de junho. E o Estevão, de 3 anos. Que Então, legal. são 3 idades bem distintas. Eu falo, tem um na educação infantil, um no Fundamental 1 e uma no Fundamental 2. Então, são 3 reuniões em dias diferentes, os eventos da escola tudo em dias diferentes. Mas é desafiador, mas muito bom. Não tem tédio nessa vida, né, Thay? Não tem. Sempre agitada, sempre ocupada. E você também é pedagoga, né, Thay? Você teve essa experiência de escola. Sim, sou formada em pedagogia, em teologia. Falo ao contrário primeiro. Primeiro em teologia, foi a minha primeira formação. Aham. Eu e meu esposo, nós éramos missionários, nos conhecemos em missões e aí depois entendemos o chamado para a igreja local. Saímos de missões, fomos para o seminário, uma faculdade teológica. E depois de terminar a faculdade de teologia, fiz pedagogia, ministrei aula, sala de aula, trabalhei em sala de aula por alguns anos também. Que legal, Thay, muito bom. Olha, eu tenho várias perguntas para te fazer sobre todas as mudanças que você tem vivido nos últimos tempos, mas na verdade talvez seja para outro episódio, porque o tema de hoje está muito rico e eu quero mergulhar de cabeça nele com você.
Você que está ouvindo já viu o título, né? Que é a Teologia da Prosperidade na Educação dos Filhos. Talvez você está pensando o que que uma coisa tem a ver com a outra. Então, vamos lá, Thay. Primeiro, eu queria que você explicasse para nós o que que é a Teologia da Prosperidade, em termos gerais, né? Porque eu sei que a princípio as pessoas pensam assim, a Teologia da Prosperidade só tem a ver com dinheiro. Então, Uhum. primeiro, acho que a gente tem que explicar que talvez não tem só a ver com dinheiro, né? Então, explica para nós o que que é a teologia da prosperidade. Tá? A teologia da prosperidade, ela traz o entendimento de que, assim, o que Deus quer para os seus filhos, né, para as pessoas ali, para o povo dele, é prosperidade física, espiritual, financeira nessa vida. Então, que a gente vai conseguir isso através de confissões positivas, através de um exercício de fé e também através de ações, né? Então, à medida que a gente faz coisas para alcançarmos aquilo que a gente quer, por outro lado, Deus, ele nos concede aquilo que a gente está declarando, aquilo que a gente está dando para receber. Então, a teologia da prosperidade, e quando a gente fala disso, é isso, a gente leva muito para a questão só prosperidade financeira. Mas no nosso pensamento, assim, até na nossa cultura, a gente acaba levando isso para todas as áreas da nossa vida. Então, ela ficou muito difundida, tendo em vista essa questão financeira, mas a gente acaba agindo assim, com esse pensamento, né, de prosperidade em outras áreas da vida também, muitas vezes sem perceber. E a gente leva isso também para a criação de filhos. E quando a gente fala do Brasil, a teologia da prosperidade, ela não começou no Brasil, ela começou nos Estados Unidos na década de 1940. E aí ela veio para o Brasil na década de 70, 80, mais ou menos. Principalmente através de evangelistas que tinham ali seu trabalho em rádios, televisões. Então, muito nessa questão, vou fazer algo para Deus me dar algo em troca. Então, é como se fosse um relacionamento de barganha, alguma coisa nesse sentido com Deus. Então, vou fazer algo para receber algo em troca. Uhum. E até a definição de abençoado fica presa nisso, né? O que que é um Sim, irmão abençoado? É o irmão que tem muitas coisas ou que está tendo um sucesso aqui nessa terra, né? e assim, situações como pobreza, dificuldades, muitas vezes são vistas como consequência de pecados Uhum. ocultos. Então, se você está passando por determinada situação, no pensamento da teologia da prosperidade, né? Então, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se está vivendo doença, situações difíceis, pobreza na sua vida, ou é porque você não está fazendo o suficiente, ou é porque você não está crendo o suficiente, ou então porque você está fazendo algo errado, tá com algum pecado oculto. Então, a teologia da prosperidade, ela não leva em consideração a narrativa da redenção. Ela não leva em consideração o mundo pós-queda que nós vivemos e também como que funciona, né? O já, mas ainda não, que Jesus já veio, mas o que a gente ainda precisa enfrentar até esperar a sua volta. Então, a relação dela com Deus é uma relação de troca, basicamente. Uhum. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais profundo como isso afeta no nosso entendimento de educação de filhos. Isso, que é o assunto desse episódio especificamente, né? Então, Uhum. como que você percebe, Thay, que a teologia da prosperidade impacta a forma que os pais cristãos educam os seus filhos hoje? Bom, quando a gente fala sobre criação de filhos, e assim, é um tema, eu acho, muito sensível, e quando eu comecei a falar um pouquinho sobre isso, né, como às vezes a gente age de acordo com o pensamento de teologia da prosperidade na criação dos filhos, uma vez eu ouvi assim, Tainá, mas o nosso papel tem que ser de despertar as mães para aquilo que elas têm que fazer nos filhos. Se a gente for ficar falando dessa forma, a gente vai mais atrapalhar esse despertamento. E, na verdade, a gente não tem que despertar com uma narrativa falsa. A gente tem que despertar para aquilo que a gente precisa fazer, compreendendo a realidade e a verdade das escrituras, né? Uhum. Então, quando a gente fala de criação de filhos, é muito, muito comum o pensamento de que se eu fizer tudo certo, se eu instruir os meus filhos
na palavra, se eu ensinar, se eu discipular, se eu levar à igreja, se eu ensinar virtudes, se eu fizer isso e aquilo, então não tem erro, os meus filhos seguirão nos caminhos, né? Como se fosse uma conta exata, uma matemática exata. E muitas vezes a gente tem esse entendimento pautado em alguns trechos da Bíblia, mas que não são compreendidos no seu sentido canônico ali, né? No sentido que ele está ali dentro da metanarrativa bíblica. A gente tira esses versículos do contexto como um todo da narrativa bíblica e entende de maneira isolada. Então, isso acontece com Provérbios 16, 22. Né? Isso acontece com Provérbios 16, 22. Isso acontece com algumas passagens de Deuteronômio, onde fala que se a gente fizer, então a gente vai colher. Se a gente plantar, a gente vai colher. Né? Por exemplo, Provérbios, ele é... Quando a gente lê, né? Ensina o filho no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. Então, a gente pega esse versículo e muitos entendem ele como um mandamento com promessa. Então, Deus está mandando, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. E aí tem uma promessa atrelada, que daí quando ele for velho, não se desviará dele. Mas a gente precisa entender o que é o livro de Provérbios. Né? A Bíblia está repleta de gêneros literários distintos. E para a gente compreender de fato um texto bíblico, a gente tem que levar esses contextos literários, esses gêneros literários em consideração. Então, Provérbios não é um livro de promessas. Provérbio é um livro de sabedoria. Então, são instruções que o Senhor está nos dando ali, de coisas que nós devemos fazer e, de maneira geral, é para que isso aconteça. Só que nós temos que levar em consideração a realidade da queda. Quando o homem caiu, lá em Gênesis, o que Deus fala para Adão? Então, o esforço do seu trabalho não dará mais o seu fruto. Você vai colher com muito esforço, você vai ter ervas daninhas, você vai ter dificuldades. Então, é isso que aconteceu. Nem sempre o esforço do nosso trabalho, a semente que a gente planta, dá o fruto devido. Então, quando a gente lê esse versículo de Provérbios, a gente tem que ler com uma orientação de sabedoria que o Senhor está nos dando. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E num contexto ideal, é que eles não se desviem desse caminho. Mas numa realidade pós-queda, pode ser que isso aconteça, porque esse versículo não é uma promessa. Então, existe sim a influência real dos pais na vida dos filhos, mas não existe uma garantia de que, de fato, aquilo que eu tô fazendo vai dar certo. E olha só, é muito interessante quando a gente pensa sobre isso, porque Larry Crabb, no livro Chega de Regras, é maravilhoso esse livro, e ele fala muito sobre isso. E ele diz que não existe uma lei da linearidade, ou seja, eu faço A para chegar até B. Era assim no Antigo Testamento. E aí, então, quando o Senhor falava coisas para o seu povo no Antigo Testamento, ele falava, se vocês fizerem A, vocês chegam até B. E aí, o que acontecia? Se a gente lê toda a narrativa, toda a história, eles falavam, não, vamos fazer A, vamos obedecer. E no final, eles acabavam o quê? Não fazendo. Eles não conseguiam. Então, a gente acredita, a gente traz para cá essa lei da linearidade. Por que Deus fazia isso com o seu povo? Por que existe essa lei? Para mostrar para o povo que eles não conseguiam fazer aquilo que era o certo, e como eles precisavam de um Salvador. Para mostrar que nós não temos essa condição de fazer tudo correto, tudo perfeito. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Então, era Deus o tempo todo mostrando para o seu povo, tá vendo? Vocês não conseguem sozinhos. Vocês precisam de um Salvador que eu vou enviar. E aí a gente olha pra gente hoje e a gente pega esse versículo de Provérbios, por exemplo, e fala, então eu vou ensinar e aí eu vou plantar isso e vou colher. Só que a gente esquece de levar esse ponto em consideração, que nós vamos errar, que nós vamos falhar. E às vezes parece que em algumas famílias tudo funciona tão bonitinho, tão certinho, e algumas famílias, é claro que a gente não faz. Na minha isso é muito nítido, que eu não consigo. Na minha também. Mas algumas parece que consegue, tá tudo tão redondinho, encaixadinho, que é muito fácil, às vezes, da pessoa cair nesse engano. Só que essa é uma lei de
aprisionamento. Por quê? Porque a garantia é a gente. A garantia que as coisas deem certo é a gente. E aí, quando Jesus vem, o que ele nos dá? Ele nos dá a lei da liberdade. Que, olha, não depende mais de você. Não depende mais do seu esforço. Não depende mais da sua performance. Depende de mim. Sou eu quem faço. Então, quando a gente fica preso nisso, eu vou sair de A e vou seguir esse caminho até chegar em B, a gente está preso ali numa lei da performance, de eu vou fazer tudo certo para que tudo dê certo. E aí vai chegar momentos da nossa vida que a gente vê que a gente não é capaz, que a gente falha, que a gente erra, que a gente não sabe o que fazer. E se a gente fica ali, se dependesse da gente, não, nós estaríamos fracassados. Nossos filhos estariam perdidos completamente. Porque nós não conseguimos. Então, Deus vem e nos dá a lei da liberdade. Olha, faz o que eu tô pedindo por amor a mim. Porque vocês me amam. Ensinem, instruam. Mas fiquem tranquilos que não vai depender de você. Eu que faço o trabalho. Sim. Eu que vou concluir esse processo. Então, isso é maravilhoso, isso é libertador. Quando a gente entende de fato como as coisas funcionam. Então, a gente traz muito isso para a criação de filhos. A gente fala, vou fazer. E aí, quando a gente vê um filho que não. Eu acho que eu já tô indo lá para frente, né? Mas Tem depois problema, a gente volta. não tem problema. E aí, é muito, muito comum quando a gente vê um filho de um casal cristão que cresceu na igreja. E aí, lá na adolescência, ele se rebela, ele se desvia. Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente? Os pais falharam. Não Falharam. discipularam, né? Tiveram alguma coisa ali que não foi legal. Quando a gente pensa isso, já mostra pra gente como a gente tem essa percepção da teologia Da prosperidade na educação dos filhos. E isso, se a gente vê, assim, minha filha tá entrando na adolescência, meus filhos ainda são pequenos, os seus também, né? Mas se a gente conversa com pais de crianças mais velhas que porventura se desviaram, a gente também vai ver como eles se martirizam, perguntando, Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E a verdade é que a gente vai errar. Só que muitas vezes a rebelião de um filho, ela não está vinculada somente aos nossos erros ou acertos. Ela está vinculada principalmente à condição do coração dele. Uma vez eu estava conversando com meu esposo sobre isso, e aí nós ouvimos um pastor falar, olha, nós não conseguimos transformar o coração dos nossos filhos. Então, muitas vezes a gente vai ensinar e ele não vai se converter na adolescência ou no tempo que a gente gostaria. Porque é o Senhor que transforma. Mas, se o seu filho se rebela contra você, isso mostra que você errou. Aí eu fiquei pensando sobre isso, e meu marido perguntando, e meu marido falou assim, amor, isso também não faz sentido? Por quê? O que nós... Olha para o nosso coração. Olha para Adão e Eva. Eles se rebelaram contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Então, Deus não é um bom pai. Sim. Então, Deus errou como pai conosco. Então, tem muito a ver com a condição do coração dos nossos filhos, né? Nós temos que lembrar que eles são pecadores e que, para que eles não se rebelem contra nós e contra Deus, precisa haver essa transformação, essa regeneração no coração deles. E só quem faz isso é o Senhor. Ai, Tainá, então não adianta eu fazer mesmo? Então vou fazer de qualquer jeito, não vou instruir. Não, é exatamente esse o ponto. É que nós somos seres muito pendulares, né? Sim. A gente não consegue entrar no equilíbrio. A gente tem que estar assim, né? Ou de um lado ou do outro do pêndulo. Então, hoje a gente acha que tudo depende de nós. E aí a gente faz de tudo, leva esse peso nas nossas costas, até chegar num ponto que a gente vai estar exaurida. Ou a gente vai pro outro lado. Então já que não depende da gente, não vou fazer nada. Não, a gente tem que lembrar primeiro por que a gente faz. A gente faz porque a gente ama o Senhor. Exatamente. Então a gente quer obedecê-lo. A gente quer que os nossos filhos o conheçam. A gente faz porque a gente ama os nossos filhos e sabe que isso é o melhor para eles. Mas a gente faz entendendo o nosso papel e como isso nos deixa numa posição de humildade. Fala, Senhor, eu vou fazer, mas eu sei que eu não sou capaz. É o Senhor quem vai operar no tempo oportuno no coração dele. E a gente tem até exemplos, né, Thay, de famílias que aparentemente, né, a gente tem que dizer aparentemente, fizeram tudo dentro do script,
pessoas que nos inspiram, que, nossa, pregam, mas que não tiveram os resultados esperados, né? Uhum. Exatamente. Tem um exemplo, sempre que eu falo sobre isso, que eu gosto de citar, é do pastor John Piper. Assim, um homem que não tem como a gente negar, um homem incrivelmente de Deus, comprometido com o Senhor, com o Evangelho, com as Escrituras. Teve 5 filhos, se eu não me engano. E um deles se desviou completamente do Evangelho, quando grande, né? Se eu não me engano, quando ele tinha 19 anos, ele falou, se rebelou contra a fé, contra o Senhor. Inclusive, hoje ele produz conteúdo na internet falando contra o cristianismo. Então, a Uhum, gente olhar para um homem desse e falar, não, ele errou, a culpa foi dele, é algo muito uhum, sério da gente se uhum, fazer. Tem a história de Agostinho, de Hipona, né? A mãe dele foi uma cristã fiel, orava pelos seus filhos, ensinava a palavra desde pequeno. Isso são coisas que ele relatou depois, uhum, posteriormente. E ele, à medida que foi crescendo, ele viveu uma vida completamente devassa. Ele foi se converter a mais de 40, com 40 anos. uhum, Então, já velho, a mãe cansada de orar, mas uma coisa que ela falou, né, deixou registrado, que ela nunca desistiu de orar pelo seu filho. Então, uma mãe que ensinou, que instruiu no caminho, e que perseverou na oração. No livro Família em Meio à Tormenta, o autor ele faz uma menção Ai, que, tô com ele nossa, mexeu. aqui, ó. Ai, ele é maravilhoso. Gente, eu amo Tô, esse livro. eu tô lendo ele, Thay. Eu amo esse livro, eu já acho que eu já li umas 3 vezes inteiro e sempre Aham, eu pego e dou uma salpicada olhadinha. assim, ó, e daí eu me agarro nele, me vejo relendo de novo. Mas ele é realmente muito bom, que ele traz muito essa visão do evangelho para cada área que permeia a família. Então, para a Uhum, gente entender como o evangelho, né, com as lentes do evangelho. E aí ele faz uma citação de uma família da igreja dele que chega para ele assim no final do culto e fala baixinho, pastor, eu queria pedir oração para minha filha, que ela é, enfim, se desviou, não quer mais vir à igreja, tá falando que não acredita mais em Deus. E aí ele pergunta assim, mas por que você tá falando isso baixinho? Ele fala, ai, porque eu tenho muito medo de como as pessoas vão reagir, vão falar que a gente devia ter feito homeschooling, ou vão falar isso. E assim, nós fizemos o que pudemos, né? Nós entendemos que achamos que estávamos fazendo certo e ela se rebelou. E aí ele fala sobre isso, como a gente tem essa visão de teologia da prosperidade para os filhos, e como muitas vezes na igreja, ao invés de a gente ser um apoio, um suporte para as famílias que estão sofrendo com filhos desviados, a gente acaba sendo mais peso e mais culpa para eles. Né? Se a igreja não é um ambiente onde as pessoas que têm seus filhos que se desviam podem pedir oração abertamente e falar, gente, meus filhos, enfim, não abraçaram a fé, preciso de oração, preciso de ajuda em oração. uhum, Mas é um uhum, ambiente onde a gente se sente oprimido e julgado por isso, é muito sério. Então a uhum. gente precisa ter isso em mente, a gente precisa perceber. Uma vez eu fiz essa pesquisa no Instagram, pensei, gente, quando você vê uma família que se desviou, qual a primeira, que os filhos se desviaram, qual a primeira coisa Ah, que eu você lembro. pensa? Uhum, Gente, inúmeras respostas. Não, a família errou em alguma coisa. Ou não fez isso, não fez aquilo. Então, tá aqui. É cultural. A gente pensa primeiro sobre isso. E, primeiro, uma que a gente não pode julgar. Então, a gente não tem esse não papel de julgar o sabe. que a família fez certo ou errado, porque a gente não tava lá, né? Uhum, Mesmo que algumas coisas a gente tenha visto que a gente não concordou. É, então, a gente precisa levar isso em consideração. uhum, Então, tem homens de Deus que fizeram, que ensinaram e os filhos se rebelaram. E uhum. por que que isso acontece? Por causa da queda, por causa Sim. dos corações, né, que Uhum, estão ali revoltados contra o Senhor. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Então, olhar para essas famílias e sermos apoio. uhum, Até para a gente que produz conteúdo na internet, tomar muito cuidado quando a gente traz algumas dicas, a gente estava falando de dicas práticas, né? Não trazer essas dicas como se fossem, inerrante. Você vai fazer isso, então uhum, vai colher isso. uhum, Mas sempre trazendo no sentido de, ó, a gente pode, num conselho de sabedoria, né? Então, uhum, assim como Provérbios nos dá, conselhos de sabedoria. Então, pais bons podem ter sim, e as chances são uhum. grandes de que tenham uns bons filhos. Sim. Mas muitas vezes pais bons nem sempre têm esses bons filhos. Da mesma forma Uhum, que pais maus podem ter bons filhos também. Por quê? Porque é a graça de Deus.
E eu sempre olho para minha história, para minha vida, não cresci no lar cristão, totalmente disfuncional, com muitos desafios, e o Senhor me alcançou. Uhum, Então a gente pode ter inúmeros exemplos de pessoas que foram alcançadas porque é a graça que alcança. Então a gente uhum. lembrar que a gente está ali, ó, como instrumento. Senhor, me usa pela sua graça. Exatamente. E usar o que temos, né, Uhum, para educar os nossos filhos. O que isso. temos é o evangelho, né? Aham. Se não tivéssemos o evangelho, não usaríamos. Uhum. O que temos é os recursos que temos. Temos o evangelho, temos salário X, temos isso, temos disposição X, Exatamente. temos horas X no dia, vamos usar o que temos, né? Uma vez uma pessoa falou que eu era muito intensa na educação dos meus filhos, né? E falou assim: ai, você é muito intensa. Você já viu que tem gente que cresce na favela e dá tudo certo lá na frente? Ai, você quer fazer tudo certinho, você tem horário para tudo, quer dar comida tal, sabe assim, meio que falando que eu queria fazer tudo muito. E Aham. realmente, essa pessoa não estava totalmente errada. Eu tenho esse meu lado um tanto quanto controladora, né? Mas, por outro lado, eu, eu falei assim, tá, tudo bem, mas os meus filhos não estão na favela, né? Uhum. Eles estão aqui nessa casa com essa mãe que tem disponibilidade. E diante desse cenário, eu tenho que fazer aquilo que eu posso, né? Agora imagine que dentro do que eu tenho, eu largo os meus filhos para fazer o que eles querem, para comer do jeito que eles querem, na frente da televisão o dia inteiro, porque tudo bem, lá na favela eles foram largados e deu tudo certo. Aham. Sim. Entendeu? Então, assim, o que nós temos como mães, né? Eu, Tainá, você que tá ouvindo, é o evangelho. Então, é Exatamente. isso que eu vou apresentar para os meus filhos. Agora, não sei o resultado lá na frente, mas eu vou apresentar o que Deus me deu. E é isso que dentro, né? Aí a gente entra em várias questões. Ah, você trabalha fora, não trabalha fora? Você tem a tarde com os filhos, não tem a tarde. Tantas coisas. Mas dentro do que você tem, você faz o seu melhor. E o seu melhor é falho, o seu melhor tem um monte de lacunas, né? E até eu ouvi esse exemplo que você falou do John Piper, eu vi um vídeo da mãe, né, da esposa do John Piper, falando Aham. como ela está ancorada no evangelho e falando esse testemunho de o que ela falou algo nesse sentido. Eu vou tentar achar, tá, gente, para mostrar para vocês em algum momento. Ela falando testemunho assim: o que seria de mim se eu estivesse se a minha identidade estivesse ancorada na minha performance como mãe, Perfeito. eu estaria destruída hoje, né? Aham. Ela falando, tipo, recentemente, sabe? Mas a minha identidade está em Jesus. Amém. E isso ninguém tira de mim. Então, haja o que houver, eu estou em Cristo. Né? E isso, Amém. para nós, como mães, precisa ser a nossa garantia, né? E isso Uhum. ninguém tira de nós. A palavra que você usou é muito pertinente, que é liberdade, né? E é tão pesado quando você carrega tanto o mérito quanto a culpa pelos Sim. resultados, né? Ai, olha só, eu fiz tudo tão bem, aquela mulher de 60 anos que vê, né, os filhos todos servindo na igreja, casados, né, e se sente tão orgulhosa. Ela continua carregando um peso nas costas, porque se algum desses filhos trair a esposa Uhum. e de repente despirocar, né? Aí, Sim. de repente, aquilo também deu errado porque a culpa é dela. Se ela carregou esse mérito, ela vai carregar esse mérito como um Onde peso. foi que eu errei? Ela é um peso que ela tá carregando até o fim. Porque, Sim. né, continua sendo um peso. E a culpa, né, se alguma coisa já deu errado ali. Então, é tão mais leve, a gente se sente tão livre quando a gente entende realmente que todo o peso foi levado na cruz e que não existe mérito ou culpa no resultado final daquilo que eu vou fazer, mas de fato eu faço porque eu amo a Deus. E não é um peso fazer, porque é o que eu quero fazer, de tanto que eu amo a esse Senhor que me salvou, né? Então, realmente, é se render ao Evangelho e é difícil, né? Uma escolha diária, porque somos seres controladores, que queremos todos os dias Exatamente. voltar para a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, ela é bem natural, na verdade. Não precisava Exatamente. ninguém nem criar muito gráfico. Né, já tava ali. Já estava
uma nação, né? O pastorzão lá que criou e todo mundo saiu replicando porque é fácil, né? É bem fácil, é o jeito que as empresas vivem, é o jeito que todo mundo sabe viver nesse mundo, né? Então, Aham. é simples para o nosso coração Uhum. se render a isso, né? É mais difícil a gente se render a contramão que Jesus trouxe para nós. A essa dependência, né, do Exatamente. Senhor. Uhum. Pra gente é mais difícil. A gente constantemente busca essa independência. Foi o pecado ali de Adão e Eva. E a gente traz ele até hoje. Então, queremos ser independentes, não depender assim somente da ação de Deus. Uhum. Queremos fazer pelas nossas próprias forças. Exatamente, exatamente. E daí, assim, pensando em aspectos da nossa visão, né, como pais, assim, como que essa mudança de perspectiva, né, da teologia, acho que a gente pode fazer um contraste, teologia da prosperidade versus evangelho. Acho que Uhum. isso nos ajuda, né, a entender um pouco. Como que essa mudança de perspectiva nos ajuda a ter visões diferentes sobre disciplina, limites, obediência na criação de filhos, né? Que são os assuntos que mais pegam aí Aham. no nosso dia a dia como mães e pais. Olha, e é muito importante a gente realmente ter isso em mente, porque, que nem você falou, naturalmente a gente segue essa outra linha de controle, de querer. Mas vai chegar um momento e a gente não consegue controlar como aquilo que a gente faz cai no coração dos nossos filhos. Uhum, Eu vou dar um exemplo prático. Minha filha tá com 11 anos, vai fazer 12, e ela não tem celular. O acesso que ela tem do celular é no meu celular para ver o aplicativo da escola de lição e tem o WhatsApp ali com o grupo das amigas e é tudo bem controlado. Mas a maioria das amigas tem. E aí a gente vê, a gente ouve, né, inúmeros perfis de criação de filhos e falam sobre como é importante colocar limites, como a gente não pode liberar as telas, né, sem entender. Só que a gente esquece de falar sobre o impacto dos nãos que a gente fala tem na vida dos nossos filhos. Então, às vezes, a gente ouve e fala, não, então vou seguir pelo caminho correto, inclusive cientificamente comprovado, que é o certo. E aí a gente acha que tá tudo bem. Mas não é tão simples assim. E eu vejo esse exemplo aqui em casa. A minha filha, ela não aceita que ela não tem acesso quando ela quer, por exemplo. E isso que ela nunca teve. Mas ela vê os amigos tendo. Ela vê os amigos mandando mensagem o tempo inteiro no grupo. E ela tem o momento certo, tem os 5 minutos dela. E aí, esse é um não protetivo que eu vou falar, eu vou explicar e eu não volto atrás, porque eu sei dos malefícios que tem, mas eu não consigo controlar como esse não cai no coração dela, entende? Então, a gente muitas vezes faz aquilo que a gente entende que é o certo, que é o melhor, a gente faz, inclusive, da maneira que a gente entende ser a melhor, conversando, instruindo em amor, mas a gente não controla como isso cai no coração dos nossos filhos. Por isso esses gráficos, eles são tão falhos, uhum, porque não leva em consideração isso. Ele leva em consideração só a ação externa, nossa, para eles, uhum, mas não leva em consideração a ação interna, como isso vai cair no uhum, coração deles, uhum, né? Então, nós ficamos reféns disso e não levamos isso em conta. E aí, isso, quando a gente fala sobre essa teologia da prosperidade na criação dos filhos versus evangelho na criação dos filhos, é exatamente isso que a gente acaba anulando. Quando a gente vê a história da redenção, o evangelho, então tem ali criação, queda, redenção e consumação. Então tem uma linha cronológica que nos ajuda a entender como que funciona todas as áreas da nossa vida. E na criação de filhos é da mesma forma. Então, nós entendemos, e é uma coisa que eu converso muito com meu marido também, que eu vejo, e isso tem mudado muito, inclusive, a postura que eu tenho na internet. Eu falo sobre maternidade, sobre ensinar o evangelho para os filhos, mas estou muito ausente da internet nesses últimos tempos, tanto pela correria, mas também porque eu tenho repensado muito a maneira como eu compartilho isso, porque nos últimos tempos houve uma ascensão muito grande de perfis falando sobre esse tema, né? De criação de filhos, de maternidade bíblica e tudo mais. Mas eu percebi que assim surgiram muito conhecimento, muito conteúdo de regras meio que prontas.
E isso está trazendo para as pessoas, sem perceber, esse pensamento. Então, se eu fizer isso, se eu seguir isso, vai dar tudo certo. E se a gente for analisar, a maioria são de pessoas que ainda têm filhos pequenos. E ainda assim, assim, aparentemente, o ambiente está dando tudo certo. E aí a gente acaba, mesmo aqueles que levam, inclusive, essa narrativa da redenção muito a sério, quando fala sobre criação de filhos, acabam caindo nisso. Se eu fizer, a gente entende, então, qual é o propósito de Deus para a maternidade, como que Deus quer que a gente crie os nossos filhos, criação. Então, estão saindo do entendimento cultural de criação de filhos, do entendimento secular, e estão vindo para o entendimento bíblico, partindo ali da criação. Qual foi o propósito de Deus ao pensar na maternidade? Qual é o propósito de Deus para a educação de filhos? E aí eles pegam e tentam viver de acordo com isso. Isso é muito bom, isso é correto, nós precisamos fazer isso. Só que aí eu percebo que eles estão pulando a parte da queda nessa narrativa, né? Nesse envolvimento. Então, vamos fazer isso, vamos viver isso, e daí já estão pulando lá para a redenção, e daí todos serão redimidos e alcançados e transformados. Mas a narrativa, ela não traz esse pulo, né? Então a gente precisa entender, sim, qual é o propósito de Deus, biblicamente, a cosmovisão bíblica para esse assunto, mas a gente tem que entender que a gente vai buscar viver de acordo com isso numa realidade caída, numa realidade que vai ter muitas nuances. E essas nuances, inclusive Larry Crabb, nesse livro Chega de Regras, ele fala sobre isso. Indico muito esse livro, tá, gente? Ele fala que nós temos, né, nesse mundo, na nossa vida, que lidar com 3 frentes de maus diferentes. É o mal do pecado que está dentro de nós, o mal do mundo, do pecado que está no mundo caído. Então, isso fala tanto de tragédias naturais, sociais e pecado de outras pessoas contra nós, e também a influência maligna do diabo mesmo e seus demônios contra a nossa vida. E às vezes, quando a gente está nesse processo, né, vamos fazer tudo certinho, a gente leva em consideração apenas, e esse apenas não é no sentido menor, mas no sentido como se fosse o único, apenas do pecado dentro de nós. Então, vamos lidar com esse pecado, vamos lutar contra esse pecado, vamos reconhecer, vamos confessar, vamos fazer ele morrer, vamos fazer da forma certa. E aí a gente lidou com ele, então a gente é como se não houvesse mais nada. Não tivesse influência maligna mais nenhuma sobre nós e não tivesse mais mal no mundo. Mas tudo isso ainda está aí e a gente precisa lidar. Então, às vezes, a gente vai passar por situações na nossa vida que vão desestabilizar completamente a nossa vida, seja questões financeiras, de doença, de pecado de outras pessoas que agem contra nós, cônjuges que não têm a mesma visão e que ou não se converteram, que ainda estão em pecado e influencia diretamente, situações externas que vai influenciar também a vida dos nossos filhos. O pecado que está dentro deles, porque uma coisa é a gente lidar com o nosso, e confessar e colocar diante do Senhor, mas outra coisa é os nossos filhos, também tem o pecado deles, e também tem essa influência maligna que não tem como a gente negar isso. Tim Keller, ele fala num livro, não lembro qual livro que ele fala muito sobre isso, né? A gente minimiza muito a influência maligna sobre nós, e fazer isso é um erro terrível, porque ela existe, ela está aqui. E então a gente, quando a gente vê tanta gente falando sobre criação de filhos, a gente vê que estão trazendo essa cosmovisão bíblica, como a gente deve lidar, mas muitas vezes estão tirando essa parte tão importante que é da queda. E por que isso é importante? Porque isso faz a gente entender porque muitas vezes a gente fazer no melhor, porque nem sempre a gente vai colher o que a gente quer, o que a gente espera. Porque muitas vezes famílias que instruíram no caminho, os filhos vão se desviar depois. E é muito importante a gente falar isso por 3 motivos principais. Tem outros, mas tem 3 principais. Primeiro, porque se a gente instrui, igual você falou, os nossos filhos vão para o caminho certo, se convertem e andam nos caminhos do Senhor, a gente pode se orgulhar e falar. A gente até fala, graças a Deus, né? Mas lá no fundo, a gente e a mim também, valeu, né? Porque eu fiz a pena. tudo certo. Então traz esse orgulho no nosso coração, tipo, a gente que fez o jeito certo. Mas também se eles não abraçarem a fé no tempo que a gente espera, ou da forma que a gente espera, a gente pode se rebelar contra o Senhor. Falar, Senhor, eu não tô entendendo.
por que isso está acontecendo, se eu fiz tudo certo. E também para evitar que a gente julgue outras pessoas que criaram seus filhos. A gente não sabe das nuances internas da família, mas a gente sempre se vê no direito. Falharam, mas fizeram isso. Fizeram que foram muito duros, foram muito permissivos. A gente sempre tenta achar um porquê. Uhum. E vamos ter culpa, a verdade é essa, Sim. a gente tem que entender isso. Sim. Mas é exatamente porque a gente vai ter culpa e não consegue fazer tudo perfeito que a gente precisa descansar que Deus ele tá fazendo, Sim. que Deus ele vai operar. Exatamente isso. E a questão é que é o Senhor que vai conquistar os nossos filhos, né? É muito pesado a gente achar que tem esse poder, né, gente? Meu Deus. Que bom que não tá nas nossas mãos, porque se tivesse já estaria perdido, né? Não tem nem como, né? Exatamente. E eu acho que é como você falou no começo, né? Você ouvir talvez essas pequenas críticas, né? De ouvir assim, então você não pode falar isso para as mães. Aí as mães vão achar que não tem que fazer, né? Mas eu acho que aí volta pro nosso amor ao Senhor. Eu acho que essa que é Sim. a chave de tudo, né? O nosso coração rendido ao Senhor. A gente não vai fazer se a gente não estiver com o nosso coração rendido ao Senhor. Exatamente. Aí o foco é outro, né? Se a gente Exatamente. fizer só porque a gente tem medo do nosso filho ir pro inferno, já tá fazendo com a motivação torta também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, tem também a questão da gente cultivar nos nossos filhos uma espiritualidade saudável, né? Digamos, uma teologia saudável. Porque nós mesmas já ouvimos tanta coisa ao longo da vida, né? Eu cresci em lar cristão, meus pais tiveram uma teologia saudável desde sempre, assim, claro, com alguns poréns aqui e ali, né? Tinha um pouco de moralismo e tal, já falei sobre isso aqui no podcast. Mas eles também, por mais que caíssem um pouco na teologia da prosperidade sem perceber em alguns pontos, a gente tinha assim uma questão de redenção, né, de depender, né, do sacrifício de Jesus e tudo mais. Mas sem querer, a gente vai crescendo com algumas coisas, especialmente em relação à obediência, né? De assim, Deus tá vendo, se você não obedecer, né, você não vai se dar bem na vida, né? E sem querer a gente replica algumas coisas, sabe? Por mais que a gente tenta com todas as forças, né? Sai, sem a gente... Escapa. Saiu. Ai, meu Deus, né? Escapuliu. Sim. E qual que é o maior, digamos, perigo, né, da gente digamos, o que a gente quer ensinar para os nossos filhos? Acho que essa é a pergunta que eu quero fazer. Em relação à obediência e fidelidade a Deus, que eles aprendam agora, desde criança, para a gente não ter que, para eles não terem que arrumar lá na frente igual eu tenho que arrumar algumas coisas agora, porque eu aprendi errado, meio torto, né, ao longo da vida, tá? O que a gente quer ensinar sobre a obediência e fidelidade a Deus? Eu lancei um curso ano passado, no final do ano passado, que chama Ensinando a Bíblia na Vida Comum. E ele é baseado exatamente nisso. Muitas vezes, quando a gente fala sobre ensinar a Bíblia, a gente, para os filhos principalmente, a gente tem uma tendência de achar que ensinar a Bíblia é ensinar histórias com regras morais para os nossos filhos. Mas quando a gente fala sobre ensinar a Bíblia, a gente está falando, na verdade, de ensinar o porquê que a Bíblia existe e qual é a história que a Bíblia conta. Então a gente tem que ensinar e levar em consideração o porquê Deus nos deu a Bíblia. Qual foi a intenção dele ao nos dar a Bíblia? Foi dar um manual de instruções do que pode, do que não pode fazer? Foi dar um manual de como ter uma vida boa e próspera? Não. A intenção de Deus ao nos dar a Bíblia foi revelar o Evangelho, foi revelar o amor de Jesus por nós, foi nos contar que nós somos pecadores, estamos distante dele, mas que tem solução, que ele veio para nos salvar, para nos buscar, para nos levar de volta para Deus, e que então nós estamos vivendo essa vida à espera da sua volta para viver, para que esse reino seja plenamente estabelecido quando Jesus voltar. Então isso que é ensinar a Bíblia para os nossos filhos. E aí, de novo, a gente tem que ter cuidado para não cair no pêndulo, né? Então, vou ensinar
essa história e aí no ensino como ele deve viver aqui nessa terra, que daí entra nas questões das virtudes, né, da moralidade, que é diferente de moralismo, que é uma linha muito tênue que a gente tem que tomar cuidado também. Não, porque essa história ela continua. Então Jesus veio, nos redimiu, nos alcançou, e aí nós temos que viver de uma maneira específica. Nós temos que viver buscando, nós temos que entender que nós estamos nessa história, nós fazemos parte dessa história enquanto esperamos ele voltar. Somos agentes do seu reino. Um reino que ainda não foi plenamente revelado, mas que já chegou. Então nós vivemos num mundo caído como representantes de um reino que ainda é invisível, mas que já existe, já está aqui. Que Jesus inaugurou quando veio. Então, ensinar isso para os nossos filhos é a gente não ensinar como eles devem viver como uma moeda de troca. É a gente ensinar o evangelho, ó, nós somos assim, fomos feitos imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado fomos afastados de Deus, mas Jesus veio e nos leva de volta para ele. E aí então a gente tem que viver essa vida buscando uma jornada em busca de sermos mais semelhantes a ele a cada dia. Então vamos fazer o que é certo, vamos buscar o Senhor, mas não com uma moeda de troca para nos darmos bem na vida, para que a gente não enfrente situações difíceis, para que tudo aconteça, para que a gente tenha uma vida estabelecida. Não, a gente vai viver porque é assim que um discípulo de Cristo vive. É assim que um representante do reino vive. Nós pertencemos a ele? Sim, pertencemos a ele. Então vamos viver de maneira que o agrade, sabendo que nessa vida nós ainda teremos aflições. Então, ensinar a Bíblia para os nossos filhos, mesmo quando a gente ensina virtudes morais, que são sim muito importantes, mas nós temos que resistir à tentação de ensinar isso como se fosse uma moeda de troca. Que a gente faz muitas vezes. Mesmo a gente tendo clareza disso, e ó, confesso meu pecado. Às vezes eu tô com pressa, às vezes eu quero que eles obedeçam. Olha, não faz isso. Não, porque ó, a consequência de... E existe consequência sim, a gente não pode eliminar que não exista consequência. Existe. Mas o que a gente tem que falar, e que daí quando eu tô, né? Mas que eu tento ensinar para os meus filhos, a melhor consequência de fazermos o que é certo é porque é o certo a se fazer. É o que agrada a Deus. Então a gente não faz o que é certo para alcançar alguma coisa. A gente não vai fazer o que é o certo porque lá na frente a gente quer ter isso, isso, isso. A gente quer ser bem visto, a gente quer ter uma boa reputação. Não, a gente faz o que é certo porque é o certo a se fazer. Então basta. Não é nem para ser mais amado por Deus, porque ele já nos ama, né? Exatamente. Deus nos ama incondicionalmente, independente do que a gente faça, porque nem sempre a gente consegue fazer o que é certo, mas a gente vai buscar. E é fácil. A gente consegue sempre? Não. Mas a gente não tá sozinho. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então é tirar sempre a gente do centro. Então eu estou fazendo, ou eu preciso fazer, ou se eu fizer, e sempre colocar o foco em Deus. Então fazemos porque o amamos, mas nem sempre conseguimos. Mas nós precisamos dele, ele nos ajuda. E quando a gente cai, ele nos levanta e nos ajuda de novo, desde que tenhamos esse coração inclinado para ele. Perfeito. E, querida ouvinte, esse episódio não é um episódio com dicas práticas de educação de filhos, tá? É um episódio sobre teologia. Então, eu sei que você tá ouvindo aí pensando, tá, mas e aí, como que eu faço na situação X, né? Esse episódio é pra gente refletir sobre as práticas que a gente tem dentro de casa e se elas estão, talvez, resvalando por essa estrada da teologia da prosperidade. E se caso elas estejam, a gente precisa recuar um pouquinho, refletir, orar e buscar do Senhor realmente o caminho do evangelho. E aí, nesse caminho do evangelho, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer. Muitos métodos, práticas, né? Eu não sou contra a gente aprender, né, coisas práticas mesmo, né? Do que a gente pode fazer, né? Agora, a gente precisa meditar sobre isso, refletir realmente, né? E quais são, assim, algumas coisas que a gente às vezes fala por aí, né? A gente já tá quase no final do episódio aqui, mas algumas coisas que a gente fala e ouve por aí que talvez estão indo pelo caminho da teologia da prosperidade na educação dos filhos.
que a gente... Algumas talvez estejam escancaradas e que a gente pode mencionar, ou outras talvez nem tanto. Eu posso dar um exemplo agora rapidinho, Uhum. e só para os ouvintes já se situarem, né? Tem uma coisa que eu ouço muito por aí, que eu acho que é totalmente teologia da prosperidade na educação dos filhos, que é a seguinte: você precisa ensinar o seu filho a obedecer, porque se você não ensinar o seu filho a obedecer, como que ele vai aprender a obedecer a Deus? Né? Isso é totalmente nesse caminho, né? Porque a obediência a Deus é fruto do agir do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, né? Isso está claro na palavra de Exatamente. Deus, né? E nosso filho não vai aprender a obedecer a Deus porque ele aprendeu a obedecer a mamãe e o papai. Agora, aí que tá, né? O pêndulo que você fala. Ah, então eu não preciso ensinar meu filho a obedecer? Não. A gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecerem pai e mãe. Isso também está na Bíblia, né? É um princípio bíblico. Pai e mãe são autoridade dentro de casa. É bom que os filhos aprendam a obedecer. Está dentro da lei, inclusive, né? Que os pais precisam ser diligentes na educação dos filhos, e criança ainda não tem o cérebro formado para tomar as decisões, e os pais, né, supostamente têm e precisam ensinar essas crianças o que é o certo e o errado, e os filhos têm que obedecer sim, pai e mãe. Mas aí que tá. Não é porque eles vão aprender a obedecer a Deus como consequência de aprender a obedecer pai e mãe, porque obediência a Deus é fruto da ação do Espírito Santo. Afinal, para mim mesma, como que eu aprendo a obedecer a Deus? É a ação do Espírito Santo em mim. Eu ainda desobedeço a Deus às vezes, e eu preciso me arrepender porque é pecado. É o coração ali que precisa da ação de Jesus. Então esse é um exemplo, né, que isso eu ouço demais no meio cristão. Tem carrossel no Instagram, deve ser o Instagram de mãe, assim, né? Ai, motivos para ensinar obediência. Número 1, para o seu filho aprender a obedecer a Deus, e dá 50 arrepios, né? Porque isso é teologia da prosperidade. Você concorda, Thay? Esse é um exemplo? Concordo, concordo. Então, agora, quais são outros exemplos, assim, que a gente vê bastante, ou, né, a gente pratica às vezes sem perceber dentro de casa, que são teologia da prosperidade, que a gente precisa colocar de volta na rota do evangelho? Uhum. Sempre que a gente fala para o nosso filho que ele tem que obedecer, fazer coisa X para ganhar Y, então, de certa forma, a gente está ensinando isso. Uhum, E a gente tem que entender também a diferença que existe no nosso papel de pais, uhum, educadores, e na questão deles entenderem. A gente sempre fala, né, que nós somos os representantes de Deus para os nossos filhos, né? Então, eles vão nos olhar e vão ver essa referência de pai, né? Principalmente a figura paterna. Só que a gente tem que lembrar também que Deus, como pai, é muito diferente de nós, como pais. Então, essa referência, ela não é literal. é um espelho, E a né? gente. Exatamente. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem que agir com os nossos filhos, da forma como a gente age com os nossos filhos, eles vão entender que é a forma como eles agem com Deus. Uhum, Então, muitas vezes a gente precisa falar para os nossos filhos, eles vão ter consequências. E por isso que a questão da gente entender como somos pendulares é importante. Porque, por exemplo, a gente fala: olha, se você não fizer tal coisa, então você não uhum, vai poder fazer X. Por exemplo, eu moro num condomínio. Vem um amiguinho do Pedro chamar ele para brincar. E eu falei: filho, faz a tarefa até o horário X. Se você não fizer até o horário X, você não vai poder sair para brincar. uhum, E aí ele enrola, ele não faz, o amiguinho vem e chama ele para brincar. Eu falo: não, você não pode ir, porque você não fez a tarefa. uhum, Eu vejo que tem pessoas que ficam com receio de ação-consequência quando a gente começa a falar sobre isso, porque é como se a pessoa entendesse, então, não, então se eu não obedecer a Deus, eu não vou receber tal coisa. uhum, E daí traz isso para a maneira como a gente cria os nossos filhos. Não, eles precisam entender que algumas ações têm consequências, uhum, sim. uhum, E que isso não é necessariamente ensinar a teologia da prosperidade para eles. uhum, Mas quando a gente tira do campo, assim, terreno, né, da educação, e leva para Deus, então, se você mentir, por exemplo, se você mentir, então Deus não vai te abençoar. uhum, Se você mentir, então tal coisa vai acontecer com você. Então a gente já está trazendo para uma ação de Deus para a vida da criança. uhum, Então é muito diferente isso. É isso que a gente tem que tomar uhum, cuidado. A gente tem que entender como a gente educa, a gente tem que entender as diferenças que existem Deus Pai
e pais terrenos, e tem que deixar isso muito claro para os nossos Uhum. filhos, inclusive. E, inclusive, essa é uma maneira que eles vão conhecer a graça de Deus sobre a vida Uhum. deles. Uhum. Quantas vezes que a gente erra aqui em casa com os nossos filhos, num dia de exaustão, num dia de cansaço, a gente fala o que não deveria, ou da Uhum. forma como não deveria. E aí, então, a gente chama e fala: olha, mamãe, papai, não devia ter falado isso, não Uhum. devia ter feito isso. Então, eu te peço perdão. E aí, sempre que a gente faz isso, a gente lembra eles: ó, mamãe e papai precisa de Jesus Exato. tanto quanto você. Exato. Então, nem sempre nós vamos acertar. Porque o único pai perfeito é Deus. Então, a gente tenta deixar muito claro isso para eles, Uhum. sabe? Infelizmente, a gente quer acertar, mas nem sempre a gente consegue. Mas ó, nós não somos perfeitos. Nós estamos trilhando o mesmo caminho. O único pai perfeito é Deus. Então, quando a gente tenta trazer para essas questões mais no âmbito espiritual mesmo, ó, se você mentir, se você não obedecer, se você falar, ó, a gente não esconde nada de Deus, Deus tá vendo. Uhum. Se a gente traz para isso, de certa forma, a gente está trazendo esse distanciamento de Uhum. Deus, dos nossos filhos, do amor de Deus, e está mostrando, ó, você vai ser abençoado à medida que você fizer. Uhum. Então, a teologia da prosperidade na criação de filhos está muito vinculada também ao moralismo Sim. e ao legalismo. Exato. Então, se você fizer, você vai receber. Se você andar no caminho certo, você vai ter uma vida abençoada, você vai ter isso e aquilo. Mas o que é ter uma vida abençoada? Ter uma vida próspera, com os recursos desse mundo, ou ter uma vida perto de Deus? Uhum. Quantas pessoas enfrentam inúmeras dificuldades, mas têm uma vida abençoada porque é cheia da presença de Deus? Uhum. Então, o que a gente está ensinando para os nossos filhos como causa e consequência, né? Ação e consequência daquilo que eles fazem? Sim. É. E você falou uma coisa da questão, né, de não ser um podcast de dicas práticas. E eu sempre falo isso no meu Instagram. Falo, gente, eu tenho muita dificuldade com dicas práticas. Elas são muito boas. E eu gosto muito. Uhum. Mas porque a gente pula o caminho. Sim. A gente quer ir logo para as dicas práticas, sem Uhum. entender o porquê. Só que se a gente não. E o porquê é num ambiente mais filosófico mesmo, mais Exato. reflexivo. É É longo. isso. Exato, só que é exatamente ele que vai sustentar as dicas práticas. Dica Exatamente. prática, sem entender o propósito, ela vai falir. Em algum Uhum. momento a gente não vai conseguir reproduzir. E assim, e cada situação, cada circunstância da vida é Uhum. diferente. Uhum. Então, se a gente entende o propósito, o porquê a gente faz, o que está sustentando, a gente vai saber pegar aquela dica prática que a gente Uhum. recebeu e aplicar de uma maneira que se encaixe na nossa realidade, Exato. levando em consideração o fundamento. Então, às vezes, a gente tem essa pressa, É. mas é importante. É porque a maioria das pessoas não quer fazer esse trabalho, né, Thay? Então, assim, as pessoas querem a receita do bolo pronta, né? Uhum. E tipo, ai, me fala o que eu tenho que fazer, o passo a passo aqui, né? O que eu preciso fazer pro meu Vamos pôr filho. no vezes 2 ali para já passar Né? essa Não, as parte. pessoas só querem vídeo curto, né? As pessoas querem dica prática, né? O podcast hoje já tá longo demais pra mim, né? Negócio é que eu queria o 1, 2, 3 aqui que eu tenho que fazer, né? Mas a questão é que dá trabalho e também, assim, refletir, especialmente quando se fala de família, educação de filhos, casamento, esses temas, mexe demais com a Mexe gente, demais. mexe em coisas, às vezes, que machucam um pouquinho, né? Porque quando a Sim, gente fala de exatamente. educação de filhos, é impossível não mexer na nossa infância, né? É impossível não mexer na nossa infância. E Dói. isso mexe em coisinhas ali que às vezes a gente fala, ai, fecha. Fecha essa gaveta aqui, fecha, fecha, fecha. Eu só queria que você me dissesse o que fazer com essa criança. E daí a dica funciona uma semana, funciona 2 semanas, e daí de repente não tá mais dando certo. Você tá bem louca lá tentando controlar aquele serzinho e as coisas não andam pra frente, né? Então, assim, a gente precisa refletir. Refletir. A palavra que eu mais uso nesse podcast. Vamos refletir? Vamos refletir? E é refletir, minhas amigas, refletir. Tem que descascar essa cebola. E descascar a cebola causa lágrimas. Mas ninguém gosta de um refogado sem cebola, né? Vamos combinar. Um bom refogado de fundinho de panela que faz a comida boa. Precisa de uma cebola e alho, faz arder o olhinho, mas a comidinha boa vem com esse descascar da cebola. Então, ó, fica aí, ó. Thay falou que eu sempre digo pra vocês, gente,
não adianta. Não adianta a gente ir direto para os métodos. Os métodos são maravilhosos e eu sempre dou dicas também, mas não adianta a gente ir direto para eles. Eles são só lá em cima. A gente tem que fazer uma boa base sólida antes. E Thay, vamos então encerrar esse episódio, que eu poderia ficar mais 2 horas com você aqui, como sempre, né? Maravilhosa. Amo conversar com você. Mas Eu também. você mencionou que você tem o curso, né? Uhum. Que você lançou no final do ano passado. Mas me conta mais sobre ele. Ele tá aberto? Tá disponível nesse momento? Me Olha, conta. ele não está aberto, mas eu vou abrir Ai, que legal! para vocês que estão Que ouvindo. bacana. E ele fala exatamente sobre isso. Ele é ensinando a Bíblia na vida comum. Então fala sobre esse ensino, que é esse ensinar, como ensinar. Gente, eu dou dicas práticas também de como Eba! executar no dia a Ai, que dia, tá? legal. Então fala sobre ensinar, fala sobre o que é essa vida comum, afinal de Uhum. contas. E como que a gente faz para ensinar nesse caos da vida, né? Que Aham. muitas vezes é. E o que é a Bíblia? Então, se a gente vai ensinar a Bíblia, a gente precisa entender o que é ela. O que a gente Hum. precisa ensinar? Quais são né, o porquê dela? Então, para ensinar da maneira correta, fala sobre como a gente ensinar virtudes sem ser moralista, fala sobre o papel formativo da vida comum. Então, eu trago muito essa questão no dia a dia, como que a gente pode fazer, como que a gente pode aproveitar Uhum. as situações do dia a dia. E também fala sobre algumas verdades que precisam ser ditas, que é um pouquinho do que a gente conversou aqui, mas que é importante a gente entender para realmente conseguir caminhar nessa direção correta do ensino do evangelho para os nossos filhos, da formação espiritual dos nossos filhos, que deve ser um ensino não apenas informativo, mas Uhum. formativo. Uhum. E como que esse processo acontece? Uhum. E a maneira como Deus nos forma também é a maneira como Deus vai formar os nossos filhos. Então, às vezes é através de situações difíceis, de desafios, que ele vai nos formando, vai formando nossos filhos, a nossa família, a semelhança dele. Então eu falo um pouquinho sobre tudo isso. Então tem essa parte reflexiva, mais filosófica, teórica, Sim, mas tem também a questão prática, como que a gente coloca tudo isso em ação. que legal, tá? E como que as ouvintes fazem para ser suas alunas? Então tem um link, Eu vou vou deixar na deixar o link. descrição, tá bom. Isso. Uhum. E aí você pode clicar nesse link. Uhum. Pode ir lá também no meu Instagram. Tem no meu Linktree também. Legal. Ensinando a Bíblia na vida comum. Ai, que bacana. E seu Instagram é @uma vida em família. Então, Uhum. mulherada, sigam lá, tá? E que além do curso tem sempre conteúdos muito bacanas. Se vocês seguirem lá e lerem o que já tá lá, mesmo se a Thay nunca mais produzir nada, vocês já vão aprender um monte de coisa. E recentemente, Thay, você lançou um livro, não foi? Conta pra gente sobre isso. Isso. Participei de um projeto da escrita de um livro junto da Fernanda Que Witwitsky, convidada chique! pela Purpose Paper. Daí lançamos na conferência que teve agora, dia 6 e 7 de junho. E o tema é para mães sobrecarregadas. Eu. E foi engraçado que a Fernanda, quando ela me fez esse convite, a Fernanda da minha igreja, então a gente, né, se conheceu quando eu vim pra cá, e ela fala assim, tá, e quando a gente definiu esse tema, não consegui pensar em outra pessoa, a não ser você. Porque realmente é um tema que permeia muito a minha vida, a Sim. sobrecarga. E então, assim, tem outras mulheres incríveis que estão participando Uhum. desse livro, Que dessas bacana. devocionais. Tem a Luísa Nazaré, a Roberta Vicente, entre outras. Então tá realmente muito especial. E você também pode adquirir no link que eu vou deixar com a Jay, Legal, que ela pode legal. colocar Vou aqui embaixo colocar também. tudo. Vou colocar o link do curso, do livro e do Instagram. Então, o seu Uhum. e-book ainda tá disponível, Thay? Tá Vou pôr disponível, Grandes também. Verdades para Pequenos Corações. Como que a gente pode compartilhar essas grandes verdades de Deus para os pequenos corações que Ele nos confiou também no dia a dia do nosso lar. O curso é um complemento do Que livro, legal. mas segue a mesma linha. Uhum. Ai, muita coisa boa, gente. Então, aí, se você gostou desse episódio, aprofunde-se nesses conhecimentos todos, porque tem muito mais para aprender sobre esse tema. E eu quero te agradecer, Thay, de todo o coração, por ter topado gravar esse tema comigo, tema tão pertinente, tão importante para nossa geração de mães aí, né, que está sempre
consumindo tanto conteúdo que precisa aprender a filtrar tudo que ouve por aí. Sim, Obrigada de coração, que o Senhor abençoe eu que sua agradeço pelo vida. convite. Estou muito feliz aí com os teus lançamentos, projetos. Feliz de ver como o Senhor tem usado sua vida, minha amiga. Amém, amém, amiga. Obrigada. Um prazer caminhar com você. Você é uma bênção. Obrigada. E você, querido ouvinte, lembra de deixar aí o seu comentário, sua estrelinha, que é sempre muito importante para que o podcast avance e assim o evangelho avance através de mães que vivem pela graça. Uma semana maravilhosa para todas vocês.